Oi, gente, sejam bem-vindos a uma nova edição do HBMcast, o podcast da HBM Assessores, onde você consegue captar inúmeras informações importantes para você que é empreendedor, para você que é empresário, onde você tem informações para poder direcionar a sua empresa, a tomar suas decisões. Então, sejam bem-vindos a uma nova edição do HBMcast. E hoje, família inteira, todo mundo aqui, quero dar as boas-vindas e agradecer a presença primeiro do Gabriel Moraes. Gabriel, filho, vou falar disso. Gabriel, seja bem-vindo ao HBMcast, é um prazer ter você aqui, obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado, Jean, muito obrigado, Hugo, pai, pelo convite. Demorei para vir aqui para participar com vocês, mas aceitei o convite para a gente falar um pouquinho dessa parte de tributação que tira o sono de muito empresário, né? Exatamente. O Hugo Borges, vamos chamar de mestre, porque manja muito no que faz. Tamo junto. Certamente uma das pessoas que eu conheço, que já conheci, que mais sabe o que faz. Eu acho isso nobre e muito, muito legal de se ver. Obrigado por você estar aqui, Hugo. Seja bem-vindo ao HBMcast. Obrigado, Jean. Obrigado a quem nos vê e nos ouve. E vamos trazer mais informações, porque estudar é o nosso hobby. E informar é a nossa obrigação, né? Legal, show de bola. Cara, e você que está me ouvindo, hoje é um tema deveras polêmico. Bem que podia ser notícias boas, mas não conseguimos. Na verdade, não deixam a gente fazer isso, né? Mas o que nós vamos falar hoje é importante para o empresário, porque tem coisa mudando, coisa que vai afetar o empresário diretamente. Hoje o nosso papo vai girar em torno de tributação de dividendos e lucros, né? E também tributação para quem vive esse universo do lucro presumido, né? E aí, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, e aí fica à vontade, vamos bater um papo, quem quiser falar, fala. O que vai acontecer na prática para esses caras que são empresários, pessoa física, sócio, que tem essa realidade na sua vida de receber lucros, receber dividendos? Como é que na prática vai acontecer a tributação sobre essas pessoas e que isso vai acarretar para elas? Eu deixaria o Gabriel falar sobre a prática, mas eu queria primeiro lembrar a parte teórica. Acontece que a reforma tributária ela foi concebida para primeiro falar de receita sobre o consumo e depois falar de receita sobre a renda. Mas o governo atropelou tudo e está puxando para agora uma receita que está prevista ser analisada e modificada só lá para 2030. Então foi aprovada as leis complementares, os regulamentos da Receita Federal, está tudo aprovado na forma da lei sobre a renda e antecipou-se, né, Gabriel, um planejamento que era para acontecer em 2030. Mas no afã da arrecadação imediata, passou-se a tributar os dividendos, o que para nós foi uma surpresa no mundo tributário, mas está regulamentado e é importante ressaltar, e uma pessoa me perguntou, mas eu posso entrar com ação contra isso? Olha, quando uma lei passa no Congresso, no Senado, passou pelas comissões de Constituição e Justiça, ela é só normatizada pela Receita Federal. A Receita Federal não cria leis. Ela só diz, olha, essa lei você vai aplicar no meu sistema dessa forma. Então não é uma lei da Receita Federal, é uma lei passada em Congresso, portanto, a tributação dos dividendos na forma que está, com uma exceção só que vamos falar daqui um pouco, ela é legal e indiscutível judicialmente. Agora, na prática, aí eu deixo eu falar um pouco também, né? 3 dias. Eu costumo falar assim, o problema do Brasil é a falta de previsibilidade, né? O empresário ele precisa de segurança jurídica para ele conseguir conduzir os negócios dele. Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem mandado um recado que aqui não tem segurança jurídica. Simplesmente você não consegue planejar o seu negócio para os próximos 5 anos, 10 anos. É impossível fazer isso aqui no Brasil hoje. Por quê? Como meu pai bem pontuou, todo mundo estava se preparando para a reforma tributária. A gente sabia que teríamos mudanças, né, que alguns tributos deixariam de existir, viriam os tributos novos, né, e isso ao longo aí de 8 anos de transição.
Isso já estava tirando o sono da parte contábil, lutando para comprar programas, os programas tentando se adaptar, e aquela correria desesperada para atender a reforma tributária. Chega final do ano, começa um burburinho, falando, ó, vão tributar os dividendos. Na parte jurídico-tributária, né, a gente era bem cético nisso. A gente falava, não, isso não vai passar, não tem sentido, né? Tributar dividendos, isso aí corre com o investidor, prejudica a concorrência, é uma tributação extremamente injusta. Aí falar, mas por quê? Porque já foi tributado o rendimento na pessoa jurídica. A pessoa jurídica já pagou vários tributos já. Já pagou imposto de renda na pessoa jurídica, já pagou contribuição sobre o lucro, já pagou PIS, já pagou COFINS, já pagou ISS, ICMS. Uma infinidade de impostos já foram pagos na jurídica. O dividendo é o que sobrou do lucro. E todo empresário mira no lucro, né? Ele tem um negócio para ter o lucro dele. Então, eu mesmo era cético. Eu falava, não, isso o Congresso não vai deixar passar, não. Virou ano, toma o presente na mão. Vê a tributação do dividendo. E todo mundo assustou, né? Falou, ué, então passou mesmo, né? E veio num percentual relativamente alto, né? Uma alíquota de 10% em cima do dividendo é uma alíquota, se parar para analisar, pesada. Então, e o governo ele criou uma regra de transição muito rápida, né? Em janeiro está valendo. Então, em dezembro, o contador já teve que começar a pegar todos os clientes dele e já fazer simulação de como que ia ficar a tributação dele a partir de janeiro. Eu mesmo já peguei o telefone, meu pai, quero uma reunião. Não preciso sentar porque me acertou aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falou, o grande problema dessa tributação nova, né, é você não conseguir tempo para você se planejar. Tá? A criação de um tributo novo, ele demanda um lapso temporal hábil ali para os contadores se adaptarem, fazerem simulações, projeções e as empresas conseguirem organizar a casa para receber aquilo ali no minar o lucro dela. Infelizmente, não é isso que acontece. Na área tributária, isso assim, é comum, a gente chama do pacote de maldade de final de ano. Chega dezembro, sempre vem um pacotinho de legislação ali que tem um aumento de carga tributária, uma coisa ou outra, mas eu falo que essa virada de 25 para 26 foi de parabéns, o pacotinho foi bem recheado. E a maldade, falando pacote de maldades, a maldade foi tão grande com os contadores do Brasil, uma falta de respeito aos contadores e empresários, que a lei foi criada em setembro para outubro e falou, olha, vocês até dezembro têm que pegar o balancete, fazer o balanço, dizer quanto tem de lucro, fazer uma ata e arquivar na junta comercial. Olha, não troca o motor do avião com ele no ar. Como é que eu vou apurar o lucro de dezembro em dezembro? É impossível. Não sei quanto eu vou vender até o fim do ano. Não sei quanto eu vou lucrar em dezembro. Então eu não posso fazer em dezembro. Bom, então o que os Conselho Federal de Contabilidade e as entidades aconselhar? Fecha até novembro. Ah, quer dizer que o dezembro então vai ser tributado? Ah, então foi pior um pouquinho. Desde dezembro já está sendo tributado o lucro de dezembro. Então todos os contadores trabalharam de dia e de noite para que aquelas pessoas que tinham dividendos a distribuir fosse fechado o balanço e registrada a ata em dezembro. E as juntas comerciais travaram, porque eram milhões de processos para ser arquivados. Brasil inteiro de uma vez, né? Uma vez. Então foi uma maldade, uma irresponsabilidade com os contadores, com os empresários, com as juntas comerciais, tamanha. E o pessoal começou a entrar com ação na justiça para derrubar essa data, porque a data correta já está previsto na lei, na lei das SA, nas leis regras gerais, que é março para abril. Então, pela lei que já tem essa previsão legal, é março para abril. E aí, fala assim, mas por que dezembro, por que novembro? Ah, não, porque a lei está prevista assim. Não, mas a lei maior diz que é março para abril. Não, mas eu quero dezembro. Ah, então você quer novembro, porque dezembro não tem jeito. É isso aí. Então o pessoal está requerendo na justiça, mas não creio que vai ter sucesso. Aí o meu pode ter uma visão diferente da minha, mas porque é uma lei passada em Congresso e aprovada. Aprovada por um Congresso que foi também, se não irresponsável, omisso. Exatamente. E às vezes eu fico confuso. Eu sei que quando você está lá no Congresso, a sua missão é votar, independente das suas questões pessoais ou empresariais. Vamos lá, 90% do Congresso é empresário. Tem as suas empresas, tem seus empreendimentos. Nossa, cara.
Eu gosto de falar muito assim, é uma expressão que eu tenho usado bastante. Aqui no Brasil agora, a gente tem a síndrome do Robin Hood. O que é a síndrome do Robin Hood? É o pobre contra o rico, eu tô roubando o rico para dar pro pobre. Então, toda vez que vai criar um tributo, criou-se essa tática. O governo ele não vai mais lá e só aumenta um tributo, ele coloca um benefício junto. Então, sempre, você pode reparar, sempre tem um engodo. A reforma tributária, por exemplo, a reforma tributária veio, todo mundo criticou falando que ia ter aumento de carga tributária. O governo foi e falou, não, mas eu vou ter um cashback dado pro pobre. Então, quem fizer compra no mercado, eu vou dar dinheiro depois, vai ter um cashback do que ele gastar. Ah, então agora tudo bem aumentar o tributo. Então, o dividendo é a mesma coisa. Levantou-se uma bandeira da isenção dos 5 mil do imposto de renda. E aí todo mundo falou, isso é excelente, não é nada mais justo. E todos nós somos totalmente favoráveis a essa isenção de até 5 mil reais de imposto de renda. Só que um detalhe não foi contado. Essa isenção, na verdade, ela não é como se diz, uma graça, não é algo novo. Era algo necessário. Por quê? Porque há mais de 30 anos nossa tabela está defasada. Então, toda vez, já teve até várias ações judiciais, até o AB já ingressou judicialmente para que se atualizasse a tabela do imposto de renda. Porque o poder de compra, né, a remuneração das pessoas vão mudando e a tabela do imposto de renda está praticamente congelada. Ela é corrigida de maneira bem sutil. Então, trazer ela para 5 mil foi questão de justiça, para recompor algo que desde 1996, 98, se não me engano, já está ruim. Em contrapartida, o governo deveria o quê? Enxugar a despesa, enxugar custo. Não, mas o que fez? Vamos criar a tributação do dividendo. Então, tá vendo aí a síndrome do Robin Hood? Eu vou isentar quem ganha 5 mil e vou cobrar mais tributo do rico. Então, essa que foi a bandeira que foi levantada para conseguir que o Congresso não ousasse votar contra. E quem votasse contra estaria contra o povo que ganha até 5 mil reais. Fizeram um projeto único. Então, se votasse, você estaria votando contra os 5 mil. Então, quem é que ousaria fazer isso? Votar contra esse pacote, né? Então, foi uma maldade, realmente. A tributação na pessoa jurídica, do lucro, do dividendo, né, do lucro, normal, sempre aconteceu, né? Agora a pessoa física também, é isso? É isso aí. Ou seja, é o fim do mito do dividendo sempre isento, né? Exatamente. Mataram o dividendo isento. O que acontecia é que a empresa, quando tinha um lucro, pagava-se o imposto de renda, o adicional do imposto de renda, que é acima de 20 mil, que era considerado os ricos, mas 20 mil também, sem querer falar a idade, mas há 30 anos, quando eu comecei contabilidade, era 20 mil, que seria equivalente a uns 200 hoje. Eram os lucros altos. Então, paga-se 10% quando você tem uma renda, um lucro acima de 20 mil. E mais a contribuição social. Então, ao pagar o imposto de renda, a contribuição social e o adicional do imposto de renda, você já pagou o imposto sobre o lucro. Agora ele vai isento para a sua declaração de imposto de renda. Isento não, já foi tributado. Agora não. Além de pagar isso, você vai ser tributado de novo na sua pessoa física. Então, dividendos isentos, o dividendo nunca foi isento. Você sempre pagou o imposto de renda, o adicional do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. E você não pagava de novo na pessoa física. Não pagava para tirar o dinheiro da empresa. Para tirar o dinheiro da empresa. Agora, para você tirar o dinheiro da empresa, tem que pagar. Exatamente. E esse pagamento, ele é tão mau. Quando falo em maldade, eu vou começar a usar essa expressão mais vezes, mas porque realmente é revoltante. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo é o seguinte: se a pessoa retira da empresa para subsistência, investimentos e uso pessoal, até 50 mil, ele é isento, 50 mil mês. Mas não é bem assim não, porque se ele tirar 30, mas ele recebe 5 mil de aluguel, já virou 35. E se ele é professor universitário, ele ganha 10 mil. À noite ganha mais 5 mil. Virou, na minha conta, 30 mil de lucros que ele tirou, e tirou mais 5 de aluguel, 35. Você tirou mais 10, os professores ganham bem. 45. Ah, legal. Mas e se eu for um profissional, um radialista, um profissional médico, um engenheiro, que ganha também na pessoa física mais 10 mil? 55. Ah, então eu vou tributar os 5? Não, vai tributar os 55. Vai global, joga-se numa tabela que vai de 0, começando em 50, e 10
ao chegar em 100. Então, uma tabela progressiva de 0 a 10, 50, onde 60 mil pagaria aí 2%, 70 mil pagaria 5%, 90 mil pagaria 8% e 100 mil pagaria 10%. Nessa progressão, soma-se a renda. Qual que é a maldade disso aí? Acontece que aquele professor já foi tributado na fonte. Em primeiro lugar, o professor foi tributado na fonte, vai tributar de novo no pacote dos 55. Aquele lucro já foi tributado pelo imposto de renda adicional e contribuição social, vai ser tributado no saque. O aluguel, se ele aluga para a empresa vai reter o imposto de renda dele também, como pacote. Faz esse pacote, tributa. Aí o governo fala, não, mas depois você faz a declaração, eu te restituo. Todo mês você vai ter uma retenção, se você retira 70 mil, se esse pacote dá 70 mil, 80 mil, 100 mil, você vai ser sobretaxado todo mês, e no ano que vem, após fazer a declaração, não em junho, porque em junho quem recebe é os idosos e pessoas que têm qualquer doença grave. Agosto, setembro, do outro ano você vai ter a sua restituição. Talvez, né? Vai depender da sua apuração. Se a sua alíquota alta dos 27,5%, inclusive, não te roubar essa parte. Tem os lucros, né, apurados até o último dia do ano, né, 31. Tem uma janela, né? Dá para escapar, uma janela legal que você consegue. E quais são? Se tem, e quais são os requisitos que você precisa ter para conseguir escapar disso? Não tem. Realmente não tem, porque o professor... Tem ou não tem essa janela? Não tem, porque O que a que teve foi só desse ano, né? Perdão, 2025. Porque a única... Eu falo do ano que passou, né? A única janela que teve foi a de 25. O governo, para dar um assim... Para não falar que ele está cobrando de imediato, né? Ele criou uma janelinha, que é a questão da ata, né? Ele criou uma regra que todo mundo que colocar a distribuição de lucros devidamente registrado em uma ata e registrar no cartório, na junta comercial, onde for necessário, aí esse lucro de 2025 não seria tributado. Só que ele criou como se fosse uma obrigação impossível de se cumprir, porque como é que eu vou saber o meu lucro de dezembro, sendo que o dezembro nem acabou ainda? Então, assim, na teoria eu teria que ficar em stand-by até dia 31, ali na hora da virada. Aí eu pergunto quanto foi, vou lá, coloco na ata, sai correndo no cartório meia-noite, registro. Não, mas tá fechada, porque a junta fechou dia 20. A junta comercial fechou dia 20. Dia 30 eu corro lá com a ata, então, tá fechado. Ainda falta 10 dias para o ano acabar. Então foi uma coisa assim, bem complicada. E até complementando o que meu pai tinha falado, o judiciário, ele até se posicionou contra isso aí. Algumas entidades entraram com ações no Supremo, e o Supremo suspendeu essa necessidade de encaminhar até dezembro. Colocou que realmente isso aí tem que ser feito no prazo correto legal, que é quando for fechar o lucro do trimestre, no ano seguinte, tá? Que não tem sentido essa norma. Só que o detalhe é o quê? Foi uma decisão suspensiva provisória do Supremo. Se ela vai ser definitiva ou não, a gente não tem certeza. Então, por isso que na época, em dezembro, todos os clientes a gente falaram, cumpre a regra. Dá seus pulos, dá uma forma de você ir lá e cumprir aquela regra. Por quê? Porque se a decisão cair, porque foi só uma liminar, aí se você não tiver feito, você perdeu o direito. Vai pagar já os lucros do último trimestre já de 2025. E isso foi tão ruim. Eu vi uma matéria há pouco tempo agora. O Brasil mandou dinheiro para o exterior, que é aquilo que você falou no começo da conversa, as multinacionais, as empresas fora, que tinha seus milhões e bilhões em lucros acumulados para investir no Brasil, o que eles falaram? Falaram assim, olha, até dezembro é isento, pega tudo que eu tenho aí e manda para mim. Então, houve uma evasão de divisas bilionária com essa medida. Houve uma quantidade muito grande de remessas. Uma fuga de capital muito grande. Fuga de capital muito grande. Isso gera o quê? Inflação, porque falta dinheiro no mercado. Isso gera falta de consumo, falta de dinheiro, falta de investimento. Então eu acredito que foi um tiro no pé esse prazo, porque houve muita fuga de capital em dezembro, com essa medida, no meu ponto de vista, errada. Como é que o quadro fica em termos de estratégias e tudo mais, por exemplo, para holdings patrimoniais e, por exemplo, empresa
e paga dinheiro da pessoa física, do dono. Como é que isso deve ser tratado? E quem vive essa situação, como é que tem que olhar para isso? E quais estratégias vocês entendem que podem minimizar o impacto para as pessoas? A lei ela abre uma brecha porque ela tributa a distribuição e o retirado do capital da empresa por pessoas físicas. Então, quando uma pessoa física do Hugo é sócio de uma empresa e eu retiro esse dinheiro, eu pago os 10% na proporção, é claro, acima de 50 mil até 100 e acima de 100. Mas se o sócio da empresa é uma pessoa jurídica, não tem essa tributação. O que é um bom negócio, então, a se pensar. Por que é que eu vou ser sócio da minha pessoa jurídica na pessoa física? Então entra o planejamento tributário para as holding. E hoje o Brasil está caminhando para uma pejotização dos negócios, onde as empresas mãe são pessoas jurídicas e têm as suas controladas trabalhando. Então a controladora, que tem sua holding patrimonial, tem ali, numa segmento, 2 ou 3 andares ou mais, conforme o planejamento e a estrutura da empresa, onde a pessoa física vai retirar o dinheiro para a sua subsistência. Esse é o desenho da holding. E a holding ela é muito bem-vinda no momento do planejamento tributário, porque além da isenção dos dividendos, ela também tem a própria manutenção. Se ela é dona dos bens, quem faz a manutenção dos bens é a pessoa jurídica. A pessoa física não precisa retirar dinheiro para fazer a manutenção dos seus bens. E muitas despesas os empresários fazem de uma forma errada. Porque, convenhamos, a empresa precisa de um carro para me buscar no serviço e trazer para o trabalho. A empresa precisa do celular para me atender e trabalhar. Tem muita coisa que nós usamos na física erroneamente, mas que na realidade é um trabalho para a empresa. E aí entra a figura do planejamento da holding, onde a minha pessoa física, o Hugo, precisa comprar roupa, calçado, pagar a escola das crianças, ir na churrascaria com minha esposa, meus filhos, só uma vez por mês, tá? Mas de vez em quando. Sim, tanto. Sim, né? E isso é da pessoa física. Essa pouca renda, ela é suficiente. Mas os investimentos, quem tem que pagar a conta é a empresa. O meu trabalho, quem tem que pagar a conta é a empresa. O material de limpeza da minha empresa, quem tem que pagar é a empresa. O centro do ar-condicionado, tudo que acontece na empresa, a empresa tem que pagar. E esse planejamento é parte do planejamento estrutural da holding. Até o cartão corporativo. O brasileiro não tem o costume de usar o recurso do cartão corporativo. Desde que não tenha abuso. É óbvio que eu não posso ir lá pagar a Sky da minha casa, pagar a escola dos meus filhos, plantar flores para minha esposa, com cartão corporativo. Porém, o cartão corporativo, se eu estou num almoço de negócios com empresários, eu posso pagar com o cartão da empresa. Isso é uma despesa da empresa. Então, eu abasteço o carro da empresa no cartão corporativo, é uma despesa da empresa. Se eu faço uma viagem para Goiânia, para São Paulo, para fazer um treinamento, eu estou a serviço da empresa, é como um empregado. Então, o cartão corporativo é uma ideia. A utilização da empresa como manutenção e subsidiária de todos os recursos suficientes para aquela empresa é isso. O brasileiro ele tem que mudar essa cultura. Deixar de querer ter a vaidade de pagar as contas da empresa com o dinheiro dele. A empresa tem que passar a pagar as contas dela. Isso eu costumo dizer que é uma vaidade nossa, eu me incluo aí no caso, de querer pagar as contas e aí tirar aquele mundo de dinheiro da empresa e aí vai pagar 10%. Vou fazer uma provocação aqui. A Receita está preparada para fiscalizar essa nova realidade? Olha, tem um problema que eu costumo falar assim. Antigamente, tinha uma expressão que a gente usava muito entre advogados, falava assim, não, se você movimentar no seu banco, mas declarar aí 10%, né, do que você movimenta, a Receita não vai preocupar com você, não. Por quê? Porque ela não conseguia fiscalizar o volume de pessoas físicas e de pessoas jurídicas que existem no Brasil. Esse número ele foi diminuindo. Então hoje a conta já inverteu, quase que inverteu.
A gente fala assim, ó, se você declarar 80% do que você está movimentando, então já tem uma chance da Receita não implicar com você. Por que a gente fala isso? A Receita ela tem investido muito em tecnologia. Então ela tem, igual nós estamos com os nossos celulares com inteligência artificial, todo mundo já tem no computador uma inteligência artificial ali para fazer perguntinha, a Receita ela também não está parada. Ela tem investido muito em programas, ela tem investido muito em sistemas. Ela tem um problema gigantesco com o capital humano. A Receita Federal sempre teve e acho que sempre terá um problema com o capital humano, em conseguir a quantidade de auditores que ela precisaria para fiscalizar a nível nacional. Até porque o Brasil é um país continental, né? Exatamente. Mas hoje ela já alcançou um grau de tecnologia que, se ela quiser, ela consegue autuar todo mundo com um clique lá. Ela não faz, porque se ela fizer isso, ela quebra o país. Mas hoje ela já tem tecnologia suficiente para lançar qualquer tipo de malha fiscal que ela quiser. Ela consegue fazer cruzamento em tempo real de cartão de crédito com o que você está movimentando na sua conta, e o que você declara, e que o cartório falou que você comprou, que o Detran falou que você comprou, supermercado, e isso tende a ficar cada vez pior. Então o que a gente fala quanto mais cedo o empresário, né, se preparar para sair da informalidade, realmente começar a cumprir as obrigações e buscar os benefícios legais da forma correta, melhor. Porque o cerco ele vai se apertar agora cada vez mais e mais rápido. Eu perguntar para vocês, vocês acham que depois da lei, da reforma e tudo mais, faz sentido acumular patrimônio na pessoa jurídica e deixar a pessoa física mais enxuta? Isso muda a forma do empresário se comportar ou não? O que vocês pensam sobre isso? Ou seja, eu vou direcionar o que eu puder para a jurídica e deixar a física mais enxuta, ou isso é tiro no pé? Eu acho que é o novo normal. Eu falo que o novo normal vai ser você ter uma concentração na jurídica. Todos os seus investimentos na jurídica é o padrão Elon Musk. Quem já viu a entrevista do Elon Musk, né? Ele se titula como alguém pobre, que ele mesmo, pessoa física, ele não tem nada. Ele não tem nada, nem a casa dele é dele, que ele fala. Tudo está nas empresas, nos contratos. Então, às vezes, ele faz um contrato de participação e aquela empresa vai assumir um custo dele. Então, ele entendeu essa mudança, que eu diria que é global, né, de cada vez querer tributar mais a renda, e ele já está achando a forma dele de sair. Ele não tem renda, a pessoa física dele. Mas ele como diz, a fortuna dele, às vezes a gente nunca vai alcançar nem 0,1% do que ele já tem hoje. Então, essa nova regra de trabalhar na pessoa jurídica, ela veio para ficar. A tendência é a pessoa física cada vez mais pobre e jurídica cada vez mais... É o modelo americano e europeu, né? Nós estamos aqui numa fase onde eu falei que culturalmente nós temos que nos adaptar para o modelo americano e o modelo europeu, que já é assim. Eu recebi um cliente recentemente, um cliente de um poder aquisitivo financeiro muito alto, e ele falou que veio porque ele viu uma entrevista com os irmãos batistas da JBS, e o repórter perguntou sobre a riqueza dele, ele falou não, que ele era um cara pobre. E aí a jornalista ficou meio voando com a pergunta e falou, não, quem é rico? Quem são as minhas empresas? Então isso é o modelo que nós temos que culturalmente nos adaptar. Pessoa física nossa, ela tem que ser uso pessoal, subsistência. Agora, os investimentos é da pessoa jurídica, porque a tributação da jurídica, ela já é normal, ela já existe. E os dividendos de jurídica para jurídica não tem que se falar em tributação. Então, quem é que tem que investir? Onde eu falo a vaidade? É a pessoa jurídica. Vou trocar meu carro. No nome de quem está esse carro? Quero que apareça no meu nome. Por quê? Eu tenho que aparecer no nome da minha empresa, porque minha empresa, eu uso esse carro para me trabalhar. Como o Elon Musk, quanto a família Batista, com todo mundo. Esse carro é de me levar para o trabalho. Eu vou para a praia, eu vou de avião. Eu não vou não, já tem vários anos que não vou, mas quem vai tem que ir de avião. Olha, eu vou comprar um apartamento, meu apartamento. Tá bom, por que tem que ser seu? Não, tem que ser da sua empresa. Sua empresa tem que pagar todas as contas dele para não ser tributado. Então, a figura dos bens e aplicações e investimento é na jurídica. É o modelo europeu, é o modelo americano que o Brasil está copiando. Ele está copiando as coisas boas e aumentando um pouco de pitadinhas de maldade ali,
mas é esse modelo que está sendo implantado no Brasil. Hugo, vamos mudar de assunto. Vamos falar de lucro presumido. Como é que fica a situação de empresas, por exemplo, que faturam mais de 5 milhões? Como é que fica isso? Vou roubar de novo a fala do Gabriel, quando ele diz que meu pacote de maldades do fim do ano, né? O governo, no fim do ano, ele fez uma lei, foi complementar 224/2025, porque tinha que valer a partir de 26, e falou o seguinte: tudo que vocês ganham que eu não tributo hoje, eu vou tributar em 10%. Então ele falou, olha, todos os benefícios fiscais, todos os benefícios tributários que eu vos dou, eu quero um dízimo de 10% sobre isso. E aí ele foi em muitos itens aí que contemplavam determinados segmentos, até as isenções de PIS e COFINS para alguns casos, não para a cesta básica, mas para quem gozava desses benefícios. Um monte de itens foram tributados com 10% sobre os benefícios fiscais. E, estranhamente, o Congresso e o Senado passou. Tá bem, senhores deputados? Se não pela má votação, pela omissão. E tributou-se todos os benefícios fiscais concedidos pelo governo federal em 10%. Porém, a Receita Federal entendeu que as empresas do lucro presumido, cuja base de cálculo ela é presumida pelo governo, o seu lucro, então nós prestadores de serviço, por exemplo, tributa nossa receita em 32%, porque o governo acha que nós ganhamos 32% da receita. O comércio e o segmento imobiliário tributa-se 8% do faturamento, porque entende-se que eles ganham 8%. Aí a Receita Federal falou, é um benefício fiscal isso aí. Então, é 8% o mercado imobiliário e o comércio, então vocês vão pagar sobre 8,8%, mais 10% na base de cálculo. Vocês prestadores de serviço, 32%, mais 10%, 35,2%. Não vai ser mais base de cálculo 32%, vai ser 35,2%. Então a alíquota do imposto de renda e da contribuição social para as empresas do lucro presumido foram majoradas em mais 10%. Para quem? Para todo mundo? Não, as empresas que têm um faturamento anual de 5 milhões para baixo não têm essa tributação. Quando eu falo em 5 milhões anual, nós temos que pensar que a apuração é trimestral, ou seja, 1.250.000 por trimestre, ela não tem essa tributação. 1.251.000 por trimestre, paga-se 10% a mais na base de cálculo. As alíquotas mantêm na base de cálculo. Então isso foi uma surpresa para o mundo empresarial, porque as empresas do lucro presumido geralmente são empresas que não têm uma parte comercial. A maioria são prestadores de serviços. Mas tem empresas do comércio também, que é o caso do mercado imobiliário, que foram pegos de surpresa. O mercado imobiliário, por exemplo, vou dar exemplo clássico. A pessoa constrói um prédio. Vizinho lá tem uns 10 prédios sendo construídos. Alguns quase prontos, outros terminando. Essa turma fez uma planilha de custo e jogou no seu custo 6,5% custo final. Com essa majoração, aquele 6,5% vai virar 7,5%. E aquele cara que tinha previsto a margem de lucro final no mercado imobiliário de 5%, vai virar 4%. Aí vai dizer para os investidores dele, porque as pessoas que constroem um prédio não tem dinheiro próprio do bolso dele, não. Tem investidores. Senhores investidores, eu prometi para vocês que vocês iam ganhar 5%, a planilha de custo estava aí. Só que não vai dar 5%, vai dar 4%. Os investidores perdem a credibilidade com aquela construtora. Porque ela prometeu 5% e está pagando 4% de retorno. A confiança vai embora, né? A confiança vai embora. Então as empresas do lucro presumido realmente estão sofrendo muito com essa nova regra que aumenta em 10% a base de cálculo para as que faturam acima de 5 milhões por ano. E tem 2 pontos importantes que é o quê? Primeiro, voltamos naquilo que eu falei no início, previsibilidade, segurança jurídica.
Como que uma empresa consegue planejar a longo prazo se numa virada de ano aumenta em 10% a base de cálculo de apuração do tributo dela? Do nada. Do nada. Então, assim, você não estava esperando, de repente chega uma mensagem do seu contador, ó, a partir de janeiro 10% a mais. Então, de novo, você é pego de surpresa. O problema é isso. Então, assim, se for fazer um aumento de carga tributária, coloca um lapso temporal, um prazo para os negócios adaptarem, uma vacância, né? Já tem uma previsão na Constituição que toda vez que você vai criar ou aumentar um tributo, tem que esperar duas anterioridades, né, que a gente chama, que é a nonagesimal e a anual. A ideia da anual era para você ter um tempo, porque pensou-se que pelo bom senso as leis seriam editadas em janeiro, e aí você pagaria a partir do ano que vem. Só que o governo, todas as esferas, eles aproveitam isso aí da pior maneira possível. Eles sempre editam em dezembro, porque aí janeiro já está valendo, com um mês. Ao invés de você ter um ano, você sempre tem um mês. Então isso é um problema muito sério, essa questão de aumento de tributo. E outro aspecto para mim que é muito importante também, as pessoas estão começando a sentir um gostinho da reforma tributária. Por que eu chamo um gostinho? O governo foi lá e diminuiu em 10% todos os benefícios fiscais. Todas as empresas vão sentir no bolso quanto custa ter 10% a menos. Só que todo ano agora isso aí vai aumentar, porque daqui a um tempo vai se extinguir os benefícios fiscais. A ideia da reforma tributária é não ter benefício fiscal de PIS, COFINS, ICMS, ISS, você tem uma tributação cheia. Né? Então as empresas estão sentindo, já estão tendo um gostinho do que é ter mais tributo ao ter menos benefícios fiscais. Então eu falo que tem esse duplo problema, tá? Realmente veio de surpresa e já está dando uma amostra do que a gente vem por aí com a reforma tributária. Como que o judiciário, doutor, vê essa situação? Olha, o judiciário está recebendo uma enxurrada de ações judiciais. A gente já tem muitas ações judiciais de temas de reforma tributária, uma leva de ações judiciais da tributação do dividendo e agora com a tributação do lucro presumido, mais uma enxurrada de ação judicial. Isso o STJ já tinha falado, que tinha uma chance de colapsar o judiciário com o volume de ação que vinha, toca a reforma tributária, mas como está vindo outras mini-reformas, né, então realmente está vindo muita ação judicial. E a discussão do lucro presumido é uma discussão que para mim ela faz muito sentido, porque o governo ele aproveitou uma redução de benefício fiscal para colocar o lucro presumido como se fosse um benefício fiscal. Só que, na verdade, ele é uma forma de apuração. Ele não é um benefício fiscal. Não é que o governo está dando uma benesse, é que a legislação... Presumindo, né? Eu presumo que você ganha 32%. Nem ganha, mas eu presumo que você ganha. Aí, isso não é benefício, cara. Isso aí é uma tributação da parte da sua renda definida em lei de uma presunção. Né? E tem escolha, porque quando você vai optar, você empresário, você tem duas opções. Você pode ser lucro real, você pode ser lucro presumido. Quando você é lucro real, você vai apurar suas receitas, apurar suas despesas e dar o seu tributo ali. Vai calcular o seu tributo. Quando você é lucro presumido, você abre mão de pegar suas despesas e lançar lá. E em contrapartida, você vai ter uma tributação reduzida. Vai ter uma base de cálculo reduzida. Então não é um benefício fiscal, é uma forma de apuração. Você pode apurar de maneira completa ou de maneira simplificada. E o governo pegou essa forma de apuração simplificada e embutiu como se fosse um benefício fiscal. E reduziu ele em 10% também. Então, na verdade, foi um pequeno engodo que passaram na legislação junto, mais um, e que isso aí tem levado as empresas a buscar o judiciário. Inclusive, nós também já estamos entrando com ação nesse sentido para clientes nossos. Porque realmente não dá mais para o empresário simplesmente aceitar tudo que vem goela abaixo. As decisões no universo tributário, elas são céleres, elas são lentas, como são? Hoje está muito rápido, por incrível que pareça, igual o contador está quase infartando com essa velocidade de obrigação acessória que vem, o advogado está quase infartando com o volume de prazo que tem vindo. Porque o judiciário ele adaptou muita inteligência artificial, muita tecnologia, muito programa, então está bem rápido. Então, a gente costuma falar que hoje em dia você protocola uma ação com 5 dias já tem uma análise da sua liminar. Então, são processos céleres. Inclusive, dessa ação em específico, já temos várias notícias de liminares sendo deferidas, né, Brasil afora, porque novamente afeta o Brasil inteiro e leva a discussão para todos os estados brasileiros. E aí, conselho, você empresário, está tributando o seu faturamento no lucro presumido e fatura mais de 1.250.000 por trimestre, faça uma ação judicial. Novamente, não se cabe. O direito é seu.
faça uma ação judicial, procure um advogado tributarista da sua confiança, aqui um que a gente indica, que é dos maiores escritórios do estado de Goiás, e que você possa ter o seu direito garantido, inicialmente por medida liminar, porque já está valendo a partir de janeiro, e depois com essa definição do judiciário, que está muito propenso a ser favorável ao contribuinte, mas não pague de graça, requeira seus direitos. Né? Tem uma analogia interessante, é assim, ó, a Hilliard Electric, o que ela fazia? Ela falava, cobrimos qualquer oferta, né? Aí você ia comprar um ar-condicionado, você ia comprar celular. E lá, na Ricardo, um ar-condicionado. Vamos falar uma coisa, uma caixinha de som, ok? Aí você ia lá comprar, era R$650. Aí você atravessava a rua, na outra loja era 420. Mas aí o cara pegava lá, orçamento na outra loja, chegava para ele falava assim, ó, ali é 420. Tá bom, eu cubro. Mas quantas pessoas não iam para o outro lado da rua? Sim. É isso que o governo está fazendo. Exatamente. Quantas pessoas não vão entrar na justiça? E vai passar. Não vai. Acho que eu vou perder, não compensa, não adianta brigar contra o governo. Não é, a lei está errada. A lei fala em benefício fiscal e lucro presumido não tem benefício fiscal nenhum. A outra fala que é tributo simples e o simples não pode ser tributado. Então, é isso que você falou. Cara, entra com a ação, põe o pau para quebrar. Você vai ganhar nesse sentido. Eu falo que o Gabriel é muito conservador e às vezes ele até perde cliente quando diz assim, olha, isso aqui não adianta nós brigar, não. E tem muitos advogados que falam, não, vamos brigar, me dá R$10.000 aí e vamos brigar. E o cliente perde os 10 mil e perde a ação. Já o Gabriel não, ele perde cliente por isso, e eu acho muito saudável isso, por ter responsabilidade. E essas duas ações, eu falo para o cliente, olha, quando você vai perder, um picareta que vai te indicar para tomar seu dinheiro. Mas quando você vai ganhar, cara, você tem que ir lá. Então vamos olhar os méritos que está tendo essa disciplina da lei? Vamos. Essas duas ações têm que entrar, gente. Não pode deixar barato. Tem que entrar e as possibilidades de ganhar são enormes. Tá? Todo o Brasil inteiro está pipocando ação favorável. Né? E o que eu falo muito assim, a gente tem que ser cauteloso. Como o pai bem pontuou, eu gosto de ser muito conservador, por quê? Porque não é um direito meu, né? É um direito dele, do cliente, do contribuinte. Às vezes você está tratando com a vida do cara, os sonhos dele. Exatamente. E eu não posso correr um risco por ele. Eu não posso colocar ele num problema que às vezes piora a situação atual dele. Então eu tenho uma postura muito assim, eu dou as opções para ele. Eu sempre falo a minha vertente. Falo, se você quer entrar com uma ação judicial tributária, o que eu te recomendo? Não use uma liminar, tá? Vamos fazer o pedido. Quer fazer um depósito judicial? Ok. Mas o ideal é o quê? Não vamos parar de pagar o tributo, não. Vamos brigar, continuando pagando ele, porque lá na frente, a gente ganhou, você pega isso aí de volta. É reforço de caixa, né? A gente perdeu, você já pagou, não tem perda de caixa ali, né? Pronto. Agora, o grande problema daquele que cessa o pagamento é porque aí ele tem um problema. Porque se ele perder aquela ação judicial ali, vai vir com juro, multa e tudo mais. Então aí vai ter um rombo ali que às vezes ele não se preparou para aquilo ali. Agora, claro, cada cliente tem sua realidade. Às vezes aquele tributo novo ali, ele inviabilizou a atividade dele. Então a liminar, né, deixar de pagar aquele tributo imediatamente é uma questão de sobrevivência dele. Ele precisa dela. Agora, aquele cliente que está controlado, que ele está com o financeiro ok, faz um depósito judicial ou então continua pagando até sair a decisão. Então, entrar com a ação da forma correta. Essa área tributária, a gente fala assim, tem muito picareta, infelizmente. E tem todo lugar tem, né? Aliás, todos os segmentos, né? Tem o yin e o yang eternamente, né? O bom e o mal. O tributário parece que todo mundo resolveu entrar nele. Então tem muita gente que vende muita ilusão, muita facilidade, né? A gente vê Rio Verde hoje, uma cidade grande, né? Com PIB alto, tá nos noticiários o tempo todo, só recorde, recorde, recorde. Então vira foco de captação. Então vem muita empresa de fora e promete muita ilusão, muita facilidade. Vai lá, vamos fazer administrativo, eu faço altera aqui sua contabilidade aqui, o crédito tá na sua conta, na hora, né? Então aí demora a dar problema, por isso que os picaretas estão ficando ricos.
Porque a Receita, nesse ponto, ela é um pouco lenta. Então ela vai descobrir isso aí daqui 2, 3 anos, e aí vai te autuar daqui 2, 3 anos. E até lá o picareta já pegou o honorário dele e já foi embora. Então eu falo assim, não tem atalho, tá? Faça da forma correta, busque um advogado de sua confiança, uma pessoa séria, técnica, da área tributária, e aí você está no caminho certo. A gente está chegando ao final desse podcast, muita informação importante para você que está nos ouvindo, que acompanha o HBMcast. Mas eu quero fazer uma pergunta de provocação agora no final, que é o seguinte. Esse novo quadro, né, da nova lei e a reforma em si, ela repara uma distorção histórica no sistema tributário ou ela penaliza quem gera emprego, quem investe, quem empreende? Para mim, ela aumenta a distorção. Eu vou começar por uma questão básica. Vamos pegar, por exemplo, para mim o mais penalizado com a distribuição de dividendo, empresas do Simples Nacional. Para mim, o grande, como se diz, o pior, o que mais você vai sentir essa tributação do dividendo são as empresas do Simples Nacional. Por quê? Empresas do Simples Nacional, historicamente, elas não precisam de despesa, né? Porque elas acostumaram que a tributação dela é um percentual fixo sobre o faturamento, ponto final. Então ninguém que tem uma empresa do Simples se preocupa em pegar a nota fiscal do que ela compra, em ter um controle rigoroso do seu financeiro. Então a gente está falando muito aqui, falando, a pessoa que ganha 50 mil, 50 mil, 50 mil, mas aí a pessoa ouve, né, a gente falando, mas eu não ganho 50 mil, não ganho 60 mil, né, não vou nem preocupar com isso aí não. Mas será que contabilmente ela não está tendo uma distribuição ali contábil, né, não é que ela está pondo no bolso não. Mas será que nos números ela não está pegando mais que 50 mil para ela aos olhos da Receita Federal? Então vou te dar exemplos, né? Advogado. Nós advogados, eu brinquei que nós fomos, mirou e acertou em cima do advogado, por quê? O advogado ele tem muitos parceiros, né? Alguém que às vezes manda um cliente para ele, ou pessoa da equipe dele, né? Que às vezes tem uma participação em honorário, alguma coisa. E aí fatura na pessoa jurídica e passa um montante para ele. Então, às vezes, o sócio daquela empresa, ele não vai pegar 100% daquele faturamento da empresa dele e pôr no bolso dele. E ele faz uma conta errada, porque ele está achando que só vai tributar se ele pôr no bolso, mas não é assim. Contabilmente, se ele não tem uma despesa, se ele não tem nada, às vezes ele pôs no bolso dele 20, 30 mil, mas deu 70, 80 lá na hora que a contabilidade fechou, em números. Então ele tem que se preparar para isso. Uma clínica, por exemplo. Uma clínica que não tem o hábito de pedir nota de alguns insumos que ela compra, ou que tem lá uma clínica de estética, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham ali em parceria também, né? E aí o sócio é um só, mas tem 10 pessoas lá dentro. E eles dividem os ganhos que tá girando ali dentro. Aí o sócio vai, não, eu tô ganhando só 20, 30 mil, mas ele tá mandando mais 20, 30 mil para cada um dos parceiros dele lá. 200 mil tributado a 10%. Entendeu? Então, assim. Mas foi só 20 que cada um pegou. É. Mas contabilmente. Quantos sócios tem? Um. E tem 10 pessoas que às vezes está participando daquilo ali sem ser sócio. Então ele não faz essa conta. Então muitas empresas do Simples Nacional que eu converso, clientes meus que eu vou e converso, falei, como é que tá? Já fez um planejamento tributário para a questão dos dividendos? Fala, não chega a 50 mil não. Eu falei, mas você fatura bem mais que isso, é? Certeza que você não chega? Ele falou, não, faturar eu faturo. Eu falei, você tem despesa? Não. Falei, então, senta com o seu contador lá e conversa um pouquinho, que eu tô achando que você vai pagar os 10%. Lucro contábil, né? Então a gente chama isso aí de lucro contábil. Então, às vezes a pessoa não tem um lucro real, mas ela tem um lucro contábil. Então, para mim, o setor do Simples, ele vai ser pego em cheio disso aí. E até uma curiosidade também, ele tem uma discussão judicial, tá? Que já tem várias ações, até nós estamos patrocinando algumas, é o que o Simples Nacional ele tem uma lei complementar própria, né? E essa lei complementar fala lá que a distribuição de dividendo do Simples é isento. Se tiver uma contabilidade em dia, tudo não é tributado. Quando eles criaram a lei, eu acho que eles esqueceram desse detalhe, que tinha uma previsão numa lei complementar. Então, através de uma lei ordinária, foram lá, criaram uma tributação nova, nem se preocuparam em revogar aquela, ou mencionar, né, ou fazer da forma correta, vir através de uma outra lei complementar. Então, isso aí está levando todo mundo a procurar o judiciário. Mas pode ser que ganhe, pode ser que perde. Até lá, a pessoa tem que pagar.
Mas se não pedir, de cabeça de juiz e bunda de bebê, ninguém sabe o que vai ser. ninguém sabe. Mas é, Exatamente. Não é? mas é a regra assim, ó. Se você saca 100 mil, porque você tem que fazer inclusive distribuição com os parceiros, e você não pede judicialmente, você não leva, se caso ganhar. Mas se você pedir judicialmente e assim conseguir, porque eu também entendo, eu estou orientando os clientes a fazer essa ação judicial, porque uma lei ordinária não pode derrubar uma lei complementar. E se você não pede e paga, o governo agradece. Mas eu falo, empresário, não cale, não fique na inércia. Requeira judicialmente o seu direito. Você é simples nacional, existe regramento próprio. E a lei é muito clara que o Simples Nacional tem que ter tratamento diferenciado. Então, requeira judicialmente seu direito, não fica calado, não. Vamos lá. Tá bom o papo, né? Última, prometo. Se não tiver assessoria estratégica para cuidar do seu dinheiro, dos investimentos, da sua empresa, isso é maior, né? E muito. Fica na inércia, né? Eu recebi um cliente aqui hoje que ele falou, olha, eu estou com um problema, eu não sei nada e não tem quem me orienta. E esse é o problema maior de quem não busca pessoas, parceiros estratégicos. Ele não tem orientação e acaba Uma pagando. coxa de retalhos enorme que, para você entender, demora. Paga por isso, né? E eu falo muito assim, ó, eu falo isso para todo cliente meu. Eu falo, ó, você não tem que ser um tributarista. Você não tem que ter um domínio de como que funciona toda a parte de tributação, quais são suas alíquotas, quais são suas bases de cálculo. Porque nós que somos profissionais, a gente estuda, estuda, estuda e não vence a batalha. Eu falo que o direito tributário ele é infinito. É impossível você falar assim, eu vou ler tudo que tem sobre direito tributário. Você vai morrer e não vai ter conseguido. Além dele ser infinito, ele o tempo todo ele está em mudança, ele é orgânico. Então o empresário ele não vai conseguir saber toda a legislação tributária sobre o negócio dele. Mas eu tenho falado muito que passou da hora dos empresários começarem a entender um pouco sobre tributação, tá? Entender pelo menos o básico. Por quê? Para até ter uma opinião formada quando vier um tributo novo, quando vier uma alíquota nova. Então falta um pouco, não só para o empresário, mas para todo mundo, né? Um pouco de educação fiscal. Acho que tem que ser uma matéria obrigatória na escola. Desde lá da oitava série, você ensinar isso. Ensinar na escola. Só que se aprender, o governo está com problema. Não quer, né? Pra quê? Deixa esse povo assim. Se aprender, o governo tem um problema. O pobre não pode estudar. Eu escutei essa frase esses dias, agora eu não vou falar hoje. Deixa pra lá. Gente, olha só. Quero agradecer, Dr. Gabriel Moraes. Muito obrigado por ter estado conosco no HBMcast. Foi um prazer conversar, entender e captar toda a sabedoria do Dr. Gabriel Moraes. Muito obrigado. Eu que agradeço, conto sempre comigo. O que precisar, estamos aqui para trocar ideia e falar, descomplicar um pouquinho esse direito tributário. Show de bola. Hugo Borges, obrigado, cara, por mais uma edição do nosso HBMcast. Tamo junto aí, sempre que precisar. E eu gosto de dizer que a gente de graça recebe, de graça vos dou. Eu estudo pra caramba, pago para estudar, mas de graça dou aos nossos amigos e pessoas que nos acompanham no nosso podcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou no HBMcast. Não perca a próxima edição, sempre informação de alto nível. Traz clareza para você que é empreendedor, para você que é empresário, para você errar menos. Errou menos, ganha mais dinheiro. A gente se vê na próxima edição do HBMcast. Valeu!